Olá, olá, Filó, boa noite. Olá, olá, sejam bem-vindos. Convidando. Isso, é isso aí. Estamos aqui ao vivo para todo o planeta. Eu e a Filó. Oi, Filó. Olá, tudo Eu, bem? eu estou ótimo, mas eu não estou te vendo. Tem alguma coisa acontecendo na sua câmera. Vou ver se está Ana, aqui. Ana Freitas, boa noite. TT Gonçalves, é isso? Boa noite, sejam bem-vindas. Que legal. Fran, boa noite, Fran. Sejam bem-vindas. Vamos aqui aquecendo. O assunto hoje é muito legal. Confesso que essa semana eu fiquei lendo um pouco sobre eutonia para entender um pouquinho, né, para não ficar viajando demais. E realmente a gente tem que se limitar e se debruçar com muito respeito sobre essa ciência que é muito pouco falada, infelizmente, pelo menos de uma forma geral, né? Mas a gente vai ter o privilégio, hoje a honra de estar com a Filó, e a Filó vai nos ajudar a compreender um pouquinho o que, que é essa ciência, como é que ela funciona, para onde que ela veio, para onde que ela vai, como é que ela está no dia de hoje. Filó, eu não sei o que está O que acontecendo. acontece? Eu não sei o que acontece. Eu não estou com aqui a câmera liberada. Eu vou sair e volto, tá bom? Tá bom, tudo bem, eu te chamo aqui de novo, pode desligar. Pessoal, vamos aguardar aí a nossa convidada especial. Primeiro, boas-vindas. Fran, obrigado. Ana Freitas, Psi, obrigado. Sônia, obrigado. Quem mais está chegando? Bom, daqui a pouco o pessoal do Mapas chega. Cláudia Feitosa, tudo bem, Cláudia? Boa noite, seja bem-vinda. Que legal, Cláudia. Obrigado pela sua audiência. Vamos procurar Filó aqui de novo. Convidar Filó. É assim mesmo, tá, pessoal? Live significa ao vivo, né? Ou vivo, ou na hora, nesse momento. Então, acontece alguns contratempos. Mudando. Aí, agora sim. Deixa eu Deixa eu ver. posicionar a Ah, agora câmera. sim. Ah, que é Que isso? legal. Boa Conseguiu? noite. Que Tudo bem, prazer. Filó? Ah, Que tudo bem e bom. você? Filó, eu estou ótimo. Filó, deixa eu te contar Bom, rapidinho. Já que live é vivo, né? Live significa estar vivo. Professor Alan, o professor do Palmeiras, hein? que Pessoal bacana. Prazer. O pessoal da Sociedade Esportiva Palmeiras está aqui. Lá, Alan, seja bem-vindo, obrigado. Deixa eu te contar rapidinho, para a gente aquecer aqui. Tá. Nesse final de semana, eu não sei se eu te contei, meus filhos são escoteiros. E aí, nesse final de semana, a gente teve um passeio para Paranapiacaba. E passeio de escoteiro, você já imagina o esforço físico, né? Porque a gente é submetido aos desafios físicos por causa do escotismo. Então, eu estou muito bem, estou muito equilibrado. Fiquei horas no meio do mato, então isso para mim me dá uma energizada, né? É muito bom para mim. Então, eu estou ótimo. Você perguntou se eu estou bem? Eu acho Sim. que mais por este motivo eu estou ótimo. E você, Filó, me fala, como é que Olha, está? agora de saber que você gosta das matas, eu fiquei mais feliz, eu estou bem. Trabalhei o dia todo no consultório, cheguei aqui, fiquei assim, me preparando, esperando você. Sou muito feliz por estar com vocês aqui. O método Mapas é incrível, realmente gosto muito, por isso que estou aqui com vocês. Muito Obrigado, bom. obrigado. Muito bem. Filó, eu vou dar um briefzinho para suas convidadas, o que é o método MAPAS, mas muito rápido, Por e aí a favor. gente vai entrar no motivo desse nosso encontro, que é a Filó poder contextualizar um pouquinho a história dela. Eu vou colocar assim, pessoal barra profissional, porque das nossas conversas eu entendi que as coisas estão conectas, né? A gente não dá para falar, meu pessoal está de um lado, meu profissional está do outro. Isso não existe, não Sim. é? Na verdade, a gente tem que aceitar o propósito, que fica tudo mais fácil, não é? Aceita. A Jacira, boa noite, seja bem-vinda. Então, ó, para quem está aí agora, que talvez, provavelmente são os próximos convidados, o método MAPAS, a gente, ao longo de muitos anos assim, são 25 anos de profissão na área da saúde. Eu sou profissional de educação física,
sou um aficionado por saúde, sou um aficionado por compreender como é que o movimento físico pode proporcionar saúde para as pessoas. Só que eu não vou contar um segredo da Filó, deixa que ela conta. A gente vai buscando cada vez mais entender como é que o corpo funciona, não é? E, por vezes, nesse paralelo da vida profissional, a gente tem aquelas buscas filosóficas, espiritualistas, né? E eu falei, cara, não pode, eu não consigo pesquisar uma coisa e não procurar saber se a outra também está ligada. E por muito tempo eu entendi que está tudo conectado, só que eu não consegui encontrar um jeito de explicar isso para as pessoas. Porque parece um afronte, né, a gente falar do corpo físico e dessas experiências transcendentais, e as pessoas, não, peraí, não mistura alhos com bugalhos, como se tivesse separado. Na verdade, não. Então, mapas, né, um acrônimo, né, mapa, M de movimento, então eu sou um maluco por estudar movimento, de vários dos olhares pela fisiologia, que é como o corpo funciona, pela biomecânica, como o corpo se mexe, pela psicomotricidade, o que isso pode ter a ver com os aspectos psíquicos e cognitivos, enfim, e aí vai. A gente estuda muito sobre o alimento, a relação do alimento, a gente estuda no mapas, né, movimento, alimento, pensamentos, daí aqui a gente entra num lugar muito legal, alegria. A gente deu esse ar de alegria para não colocar na frente a palavra amor, porque eu acho que as pessoas iam achar um pouco presunçoso demais a gente talvez ter competência para falar de amor. E eu também fiquei um pouco receoso. Então a gente colocou alegria no mapas, mas por trás da alegria está o amor e a alma, tá bom, pessoal? Então quem quiser saber mais do mapas é isso. E a última letra, que é o S, é do sono, a importância do sono. E a gente encontrou, na verdade, não foi a gente, né? Na verdade, as ciências e as experimentações ao longo dos anos mostrou para mim que tudo isso está junto. Quando eu mexo em um, eu mexo nos outros todos. Então, isso é muito legal. E o método Mapas é um jeito que a gente encontrou de explicar para as pessoas como que essas coisas se conectam e à medida que elas se conectam, a gente se torna responsável por elas, porque você entendeu. A partir do momento que você compreendeu que isso funciona de forma integrada, agora você tem o comando, está na sua mão. Então, você é responsável, você tem que ter esse autoconhecimento, você tem que, então, ter este autocuidado. Então, é muito legal o Mapas. Mas não vamos falar do Mapas, vamos falar da Filó. Não, Filó. Mas quando você fala do Mapas, você fala daquilo que eu acredito. Movimento, pensamento, alegria. Eu posso estar no estado de contentamento, mesmo tendo algo complexo na minha vida, na vida daqueles que eu amo, daqueles que eu recebo no meu consultório. Então, é o estado da alma, não é? A alegria. Então, muito maior. Então, isso, eu que venho do coração, não é? Então, sono é vital, alimentação é vital. Nossa, tudo importante, não é? Então, por isso que, quando eu conheci a proposta de vocês, eu comecei todo momento que eu podia. Eu estava aqui, pelo menos, para dar uma espiadinha, assistir depois. Porque, sabe, vai de encontro àquilo que eu acredito. Aí podem perguntar, mas o que a educação física tem a ver com a eutonia e vice-versa, não é? O que a fonoaudiologia tem a ver com a eutonia? Então, diga. Filó, as palavras agora estão suas, Filó. Eu queria que você pudesse construir dentro de uma linha do tempo, pensando numa timeline, uma linha do tempo, passado, histórico da Filó, aquela história da onde veio, como é que é o construto dessa história da Filó, porque, afinal de contas, você só está aqui porque existem pilares e raízes muito fortes lá atrás. E eu acho que a gente, no pilar da alegria, a gente fala muito de relacionamento e de família. Então, esse construto da linha do tempo, da Filó, acho que vai ajudar as pessoas a entender a Filó do dia de hoje. Então, eu queria que você pudesse ficar à vontade, se deleitar e contar a sua história para a gente, até que você chegue no propósito maior que você tem de entregar tudo que você faz da fono, da eutonia, tudo que você faz, fica à vontade, conta a sua história, Filó. Gratidão. É muito bom ter um espaço para escuta, para sermos nós mesmos, aquilo que é mais próprio do nosso ser.
Bom, eu nasci com uma má formação no coração e hoje eu tenho clareza, aos 58 anos, que isso me lapidou ao longo da vida, porque aos 6 anos eu fui diagnosticada com uma má formação no coração, uma válvula aórtica bicúspide e também prolapso. E aí sabia-se que, em algum momento da minha vida, eu ia ter que fazer cirurgia. Então, a cada 6 meses ou a cada ano, eu ia ao cardiologista. Só que, no passado, estou falando de quase 53 anos atrás, era proibido fazer atividade física. Então, você não sabe, nem eu disse para você, nem para o nosso amigo, não é? No Rodrigo, que eu pensei em fazer educação física, mas no exame físico eu seria tolhida. Pensei em fazer educação física, medicina, veterinária, mas como eu tinha um histórico, né, de uma formação, eu não pude fazer. Cresci, assim, ao longo da minha vida, tolhida de fazer várias atividades. Então, era uma criança que pendurava nas árvores, pendurava no armário da mãe, derrubava a louça da mãe, pendurava no batente da porta, porque eu era tolhida. Você imagina um serzinho preso? Eu era muito quietinha, né? Me modifiquei, né? Eu me descobri porque eu era tolhida. Não sei se eu era ou estava quietinha porque era tolhida, né? Era uma boa aluna, não dava trabalho, nem em casa, nem na escola. Então, eu aproveitava na surdina, aquela que descia o morro, assim, de barro, sabe? Chegava toda vermelha em casa, assim. Então, era fantástico. Foi uma infância bem divertida. Eu ia para casa da minha avó, que tinha muitas árvores frutíferas. Então, eu tenho uma origem da roça. Meu pai trabalhava nas terras do meu avô, em Portugal. Veio para o Brasil aos 19 anos e logo casou com minha mãe, assim, uns 2, 3 anos depois, no máximo. E minha mãe veio aos 19 anos também para São Paulo e tinha uma diferença assim, de 3 anos, então depois de algum tempo que o pai estava aqui, minha mãe chegou, se conheceram, se casaram. Minha mãe da roça aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, eu tenho dentro de mim essa questão do trabalho com o natural, com o orgânico, impregnado. Adoro a floresta, como você estava falando, eu adoro as matas. Caminhar pela floresta, né? Escutar os ruídos, os próprios ruídos, o ruído da mata, os pássaros, o balanço das árvores, né? Isso é uma atitude eutônica, Vlad. Então, eu fiquei imaginando como que eu ia chegar aqui, foi muito difícil explicar a eutonia, porque é do território do sentir, é a escuta do corpo, não é? Então, sabia que eu podia explicar um pouco da minha história, contextualizar, né? Bom, aí eu vou pular, porque é muita história, né? Eu vou chegar lá na fase adulta e decidi fazer fonoaudiologia conscientemente. Conheci a fonoaudiologia quando eu trabalhei numa clínica escola chamada CARI, aqui em São Paulo. E eu trabalhei ali como aspirante a pedagoga, não sabia o que fazer da vida, e fui tentar ser professora, e vi que meu negócio era estar ali com as pessoas, estar com gente, né? Estar ao lado delas, e é o que eu faço hoje. E aí, na clínica escola da CARI, eu conheci vários serviços terapêuticos, psicopedagogia, psicologia, TO, fono, físio, pedagogia, não é? Eu trabalho na pedagoga com pessoas, assim, adolescentes e adultos, com questões como microcefalia, síndrome de Down, paralisia cerebral, não é? E outras coisas mais. E aí eu vi que eu amava trabalhar com esse povo, porque eu me identifiquei com eles. Naquele momento eu não sabia que a dificuldade ia me trazer a minha própria. E a deles, né, que me inspiraram para me tornar fono, iria realmente me lapidar para que me tornasse uma pessoa, um ser humano. Procuro me aprimorar como ser humano, como profissional. Porque ser um profissional brilhante, pendurar um monte de títulos na parede ou no pescoço, isso não quer dizer que o ser humano é melhor, né? Então, a gente tem primeiramente se tornar um ser humano cada vez melhor, desenvolver, né, enquanto ser humano, realmente praticar isso, não só dizer e escrever sobre isso. Porque isso também, para mim, não cola, né? Eu tenho que ver a pessoa ter atitude. Eu preciso ver para crer, sabe aquela coisa assim? Ver a pessoa e eu mesma. Para que eu vou usar isso? Aí pode ser que eu não saiba.
mas ao longo da vida aquilo vai se somando e eu posso utilizar para mim e para o outro. Bom, eu me tornei fonoaudióloga, eu fui estudar na PUC São Paulo por minha sorte, porque tem uma visão humanista, e naquela época que eu entrei na faculdade, só tinha 3 faculdades de fonoaudiologia aqui em São Paulo. Tinha USP e Escola Paulista, que era o único vestibular, primeira e segunda opção, e PUC, não existiam outros cursos. Eu estou falando de 1984. Terminei a formação da fonoaudiologia, é uma visão bem ampla na PUC, nós estudamos audiologia, estudamos a fonoaudiologia clínica, e aí abrindo, né, para trabalho com linguagem, com voz, com a fala, no caso aí na linguagem intraescrita, não é? Com a comunicação corporal, não é? Com o gestual, com a face, com a expressão facial. E eu tive a sorte de fazer 2 trabalhos na PUC, de conclusão de curso, voz na empresa e voz no teatro. Então, não me preocupava só com a voz, o som que nós produzimos, mas eu ter voz, você ter voz. Quando você me apresenta o trabalho do Mapas, nossa, você está dando voz para aquilo que eu acredito. Então, é muito além, tem um lado subjetivo, filosófico, né, disso. Então, era nesse sentido, sabe? Então, não é só você representar no teatro, você na empresa, usar a sua comunicação, mas você tem que realmente se expressar. Daqui a pouquinho eu vou trazer por que estou levando para esse lado, né, já no final da história. E aí, fiz a formação de fonoaudiologia, como eu disse, na PUC, e fui trabalhar direto no consultório desde o primeiro momento que eu me formei, que eu fiz tudo ligado à fonoaudiologia, né? A visão, como eu disse, da PUC é bem ampla, então eu pude escolher o que eu ia fazer. Eu já tinha experimentado muitas coisas, só não fiz rádio e TV, né? Mas de resto, na fonoaudiologia, eu fiz tudo que existia na fono, né? E aí, eu fui fazer um curso de psicanálise e corpo, de 1 ano e meio, uma professora da PUC também, e que tinha uma visão também ampla e trabalhava com o corpo e também a psicanálise, né? E depois, na sequência, fiz... vou falar dos assim, os mais longos e aqueles mais importantes na minha vida, que assim, acho que são portais na minha vida. Então, fiz esse curso com a Elisa Catone, doutora Elisa Catone, e depois fui fazer com o Ivaldo Bertaz, uma formação, na época, o Ivaldo dava uma formação de 2 anos, com um grupo de terapeutas, né, educadores físicos, etc., TO, né? E de 2000 a 2002. Em 2010, quando eu estava assim, achando que eu já tinha feito tudo que eu queria nessa vida, nasci em 64, não é? Então, imagina, em 2010, ainda era jovem, de certa forma. Mas fiz, sim, para o meu mestre Reiki, né? Que eu também fiz formação em Reiki com o Clínico Tati, em 98. Eu virei para ele e falei assim, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, acho que podia acabar a vida aqui, não é? Tinha uns 40 anos e tal, né? E... eu dou risada de mim mesma, né? Hoje em dia é piada isso mesmo. Mas eu estava assim, chateada mesmo, que eu não queria mais, achava que estava suficiente, eu tinha casado, tido filhas, elas já estavam assim, bem criadas, né? Então eu achava que estava bom. E já tinha feito várias coisas da parte assim, em relação ao intelecto e tal, né? Aí veio a hipótese de fazer cirurgia cardíaca. E aí veio a fala do professor, né, de Reiki, Clínico Tati, falou assim, Filão, busca algo que te inspire, algo que toque seu coração, que você se aprofunde. Eu pensei, o quê? Tem tanta coisa, mas já experimentei tanta coisa, acho que não quero mais. Não sou uma pessoa ambiciosa, lembra? Eu sou da roça, praticamente sou da roça. Nasci em São Paulo, mas me sinto da roça. Eu me sinto parte da natureza. Tem uma palavra que você colocou no nosso bate-papo que eu segurei ela aqui, que você disse que tu é muito curiosa. Eu acho que isso explica parte da sua desenvoltura em continuar estudando. Continue. Isso. Sou extremamente curiosa. Gosto de gente, gosto de ambiente intimista e sou muito curiosa. Então, senão não estaria, né? Até chegaria aqui. Mas tem gente que eu fico muito triste. É algo que me deixa triste quando a pessoa não manifesta interesse, curiosidade pela vida dela. E a vida da humanidade, a vida do planeta Terra, do universo, né? É importantíssimo isso, né? Senão a pessoa fica realmente sem motivação, como eu cheguei naquele ponto. Não é? Veio a calhar a sua colocação aí, porque cheguei num ponto que eu assim, e aí minha curiosidade, conte, né? Estava sem motivação. E aquela cutucadinha do mestre Reiki,
foi elementar na minha vida. De repente, eu vi que tinha lá uma possibilidade de fazer um curso básico de eutonia, que eu conheci na faculdade, eu não mencionei isso, mas conheci na faculdade na aula de abordagem corporal, teórico-prática. Li o primeiro livro da Dona Gerda, e o único lançado no Brasil, que é a Gerda, criadora da eutonia, né? Daqui a pouco eu falo. E aí, resolvi fazer essa formação de uns 4 meses só, aos sábados, né? Quando eu soube da história da Dona Gerda, em 2010, que ela teve endocardite, e ela criou a eutonia a partir de quando ela teve esse diagnóstico, aos 16 anos, em 1925, rolava lágrimas, assim, sabe? Assim, e aí, eu fiquei bem quietinha ouvindo a professora da formação de eutonia contar, a Márcia Bozon, e psicóloga, psicanalista e coordenadora dessa formação de eutonia aqui em São Paulo. E aí eu fiquei quietinha, guardei aquilo para mim. Eu comecei a entender o porquê que eu estava ali. Não foi à toa, foi realmente um universo, né? Um propósito que me levou até aquele momento. Desde a fala do professor, primeiro meu descontentamento, né? O descontentamento, a crise, não é, Vlad? Eu entendo como possibilidade para nós avançarmos e não para paralisarmos. Então, eu busquei realmente pessoas, grandes mestres, né? Para poder me orientar. Olha, não sei, não quero mais nada da vida, não estou muito motivada para fazer outras coisas. E aquilo me causou um descontentamento, porque não era do meu ser, desde criança, procurando artes, fazendo as artes, né? Então, eu descendo morro, não sei o que lá, de barro, como é que era, né? Não era o meu ser. Estava me sentindo assim, triste com a vida. E a tristeza nos traz para a vida, né? E aí eu continuei a formação, são 3 anos e meio de formação, terminei mais ou menos em abril de 2013, e agora já completaram 10 anos que eu tenho de formação. E depois da eutonia eu fiz uma formação que eu comecei em abril de 2018, com a Denise de Castro, uma fisioterapeuta brasileira, baseada no método que ela criou, método corpo-intenção, e por descontentamento ela também criou esse método, né? Por causa que ela via que alguns pacientes, eles evoluíam, mas logo voltavam com a história da fisioterapeuta. E aí resolviam um pouquinho, daí a pouco voltavam, e se lesavam de novo, etc. Então não tinha um trabalho de autocuidado, autoconhecimento, né? E um outro jeito de lidar com a vida. Então, ela se baseou em anatomia emocional, ela se baseou no método de um educador físico brasileiro, né, também, e criou esse método. E aí criou a formação, já está na 3ª turma agora, para o ano que vem vai iniciar uma 3ª turma, é bem novo esse método, ainda vai ser muito conhecido, só tem 10 anos, né, de existência, mais ou menos isso. Ela demorou 10 anos pesquisando, observando os pacientes, se reunindo com um grupo de fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, né, para poder criar um método e escrever um livro, Método Corpo-Intenção. Daí em diante é que ela começou a realmente dar formação. Primeiro para a turma que estudou com ela, e a minha turma foi a segunda. Por coincidência ou não, na eutonia eu fiz parte da 2ª turma de eutonia do Instituto Brasileiro de Eutonia. E aí, estou aqui agora, não é? Para poder contar a história e contar um pouquinho sobre a eutonia. Vou te deixar e falar um pouco e vou beber um pouco de água. Eu acho incrível. Você elaborou muito bem essa parte, hein? Ficou bem legal. Você construir todo esse racional e mostrar essa sua construção profissional da fonoaudiologia até esse último corpo-intenção. E quando a gente conversou esses dias atrás, você trouxe tanto material relacionado à eutonia e essa sua história da doença cardíaca, né? Eu falei, vixe, isso daí a gente tem que colocar para as pessoas compreender, porque, por vezes, a gente entra em algumas situações da vida completamente vendados, né? A gente não sabe, a gente desconhece. Como você tem uma formação na área da saúde, teve todo esse contexto familiar. Eu escrevi um termo aqui que eu acho muito legal, simples é saudável, né? O complexo confunde, o complexo é difícil, o complexo é incompreensível. Eu acho que o simples é saudável, o simples
E essa sua história de... Eu vou com bastante, com uma licença poética, com respeito, o ser simples que você se construiu ao longo do tempo te trouxe até aí, porque você aceitou um propósito maior e falou, cara, não complica. Qual é o propósito? Me dá que eu vou seguir. Me Isso. dá que eu vou levar. Isso é muito legal. Então, acho que essa história da cirurgia cardíaca e eutonia foi o que me deixou mais doido pela sua história. Eu vou te contar. É bom você estar aqui para pontuar e vai me conduzindo, por favor. É que aí também mexe com, quando você mexe com, no território sensível, mexe com as emoções, não é? E aí, é lógico, toda vez que eu possa contar e recontar essa história, eu revivo como se ela estivesse viva no meu corpo. E está, porque está na minha pele, na sua pele, a sua história, não é? Está marcado ali a história de quando você era criança, desde quando estava no útero materno, né? Até chegando aqui agora. Então, quanta história tem a pele para contar? Tem muita história de todos nós. Só não conta quem não quiser. Bom, então, quando eu cheguei aos 50 anos, pós terminar a formação de eutonia, mais ou menos 1 ano e meio depois, um pouquinho mais talvez, eu cheguei ao máximo de dilatação do ramo ascendente da aorta, né? E aí eu tinha risco de um aneurisma de aorta. Poderia ter uma morte súbita em qualquer lugar, até dormindo. E aí eu já sabia, que minha médica tinha me avisado lá atrás, quando eu fiquei insatisfeita com a vida, a médica me avisou assim, a cardiologista, doutora Márcia Guimarães, que eu honro muito, agradeço por estar aqui agora falando tudo isso que estou falando, né? Graças à ajuda dela. E aí, me disse que quando tivesse 5.0 de dilatação do ramo ascendente, que seria o limite para eu fazer a cirurgia, porque senão corria risco de morte súbita. Pronto. Em julho de 2014, eu recebi um exame em angiotomografia, e pós uma viagem para a Bahia, que amo, né? E aí, onde minha mãe nasceu, no sul da Bahia, né? Veio morar depois em São Paulo. E aí, cheguei da viagem, tinha um exame lá em cima do móvel da minha sala, peguei o exame. Quando eu abri, dilatação 5.0. Então, eu estava na hora de... Ó, e olha a coincidência, não? Isso em julho. Setembro, eu fiz 50 anos. 5.0 dilatação, 50 anos, é hora de fechar. Esses estudos numerológicos, você gosta? Esquisito. Olha, meu número é 5, o número da comunicação é 5, minha casa é 5, é 5. Tudo 5 na minha vida, não é? Então, e aí, o número da comunicação é 5 também. Então, aí, fiz a cirurgia de alto risco, né? Me despedi de todo mundo, fiz cartinha, fiz todas as terapias possíveis antes para me preparar fisicamente, em todos os aspectos dos meus corpos, né? Mental, físico, espiritual, nessa conexão com o divino, não de uma ligação religiosa propriamente, né? Mas essa conexão. Até porque na eutonia nós falamos, assim, essa conexão corpo, mente, espírito, pensando nessa energia que nos alimenta, né, todos os dias e nos move, né? E aí fiz a cirurgia. Foi uma semana, né, no hospital e voltei para casa. Daí, uns 20 dias, voltei porque eu estava com um processo infeccioso, que não ficou uma gota no peito, né? Não queria fechar. Peguei uma bactéria no centro cirúrgico e tive que voltar para o hospital. Fiquei mais 16 dias em janeiro de 2015 no hospital. Quando eu pude sair do hospital, eu agradeci a equipe do hospital, enfermeiros são bárbaros, eu agradeço até hoje, porque me cuidaram, né? Estava ali realmente entregue. É uma cirurgia muito difícil, eu fiz de peito aberto, né? Tem gente que faz pelas costelas, eu fiz aqui na frente, mas, gente, não tem ideia como é que é difícil respirar. Eu, antes da cirurgia, eu queria saber como é que era a cirurgia. Minha médica explicou como seria a cirurgia e o pós, no centro cirúrgico e depois na UTI. Mas, vindo para casa, eu não tinha ideia como era difícil fazer o elementar para a vida, respirar. Então, para respirar, eu tinha que fazer a minha reabilitação. Como eu sou forno, olha só, quando você cai no hospital e você é médico ou terapeuta, é bom e ruim. Porque você conhece um monte de gente, né? Mas assim, para o médico ou terapeuta, tem até um livro aí interessante sobre saúde integral, que um médico escreveu um artigo dizendo assim, que quando o médico vai para uma consulta, mesmo com o terapeuta ou com o próprio colega médico, não dá o devido valor, porque ali ele está como ser humano, ele não está como médico. Eu não estava ali como terapeuta. Então, eles
me deixaram, né? Eu fui à própria sorte, fui me cuidar através do conhecimento que eu recebi na eutonia. Eu pude fazer meu autotratamento na parte muscular, a questão da percepção, consciência óssea. E como fonoaudióloga, eu me utilizei do conhecimento em relação à respiração. Então, eu fiz exercícios respiratórios e fiz minha própria reabilitação. Mas eu achei que aquilo era, assim, normal, natural. Não sei se é a palavra normal, mas natural. Depois de algum tempo, minhas professoras de atonia me encaminharam uma médica que fez uma cirurgia cardíaca. Não vou mencionar o nome dela aqui, mas tenho certeza que se ela estivesse aqui, talvez até esteja, ela não iria ligar que falasse. Ela fez uma cirurgia parecida com a minha, só que tem 10 anos a mais que eu, e ela começou a fazer a formação de atonia como médica do serviço público, né? Médica da família, conhece muito sobre a medicina, mas, no entanto, ela estava como ser humano fazendo a formação de atonia e foi encaminhada para mim porque eu tinha sido para as professoras feito meu autotratamento, um autotratamento de sucesso para elas. Foram palavras que elas usaram, eu nem sabia disso. Sinceramente, eu fiz o que era necessário para o meu próprio cuidado, né? Que eu faria para as pessoas. E essa médica veio para o meu consultório, ela não conseguia ficar de bruços nem de lado. Em 3 meses que eu estava em atendimento, ela tinha também um nódulo de brega vocal, então eu ajudei com a questão do trabalho fonoaudiológico, né, pelo menos o que foi possível, e também em relação às questões da eutonia, e que ela ficou mais maravilhada ainda com a eutonia, porque ela teve que parar a formação de eutonia para fazer o tratamento com uma eutonista, no caso eu, para que ela pudesse, e também no caso, por que elas me escolheram? Porque eu tive a cirurgia cardíaca, eu fiz minha reabilitação através da eutonia. Então eu sou a prova viva. E durante a formação de eutonia, eu tive uma lesão no braço e que eu, assim, peguei peso e tal, fiquei com um problema sério, que eu não conseguia nem tirar minha roupa, nem colocar. Fiz fisioterapia, sou grata, minha fisioterapeuta, né? Fui grata, sou grata, mas na hora eu ficava bem, depois eu ficava ruim de novo. Por quê? Eu repetia os movimentos que eu não deveria fazer fora. Então, não basta você ir para o consultório do fisioterapeuta, da eutonista, qualquer trabalho que seja, né? Fazer o trabalho com o método MAPAS. Se a pessoa não tiver a responsabilidade, que é isso que você, Rodrigo, e a equipe do MAPAS devolve para a pessoa, a responsabilidade. Ela tem que ter responsabilidade sobre o corpo dela, sobre o ser dela, mais do que o corpo. E o corpo é a ponte, nós aprendemos assim na psicossomática, que é o trabalho de atonia com psicossoma, então mente, corpo, né? Então, que você tem que ser responsável pelo seu corpo e você integrar, e você tem um trabalho de consciência do uso desse corpo. E o corpo como ponte entre a mente e o mundo lá fora. Tudo que está fora de nós, não é? Então, isso me trouxe material para o meu cuidado, para cuidar dessa pessoa, que continuo muito amiga dela, né? E ficou feliz, seguiu a vida dela. E aí vieram outros, né? Seriam várias outras situações que eu poderia citar de exemplo. Até quem, assim, tem fobia, não é? Tem pânico e tem fibromialgia, depressão, ou para o bem-estar. Eu tenho agora um aluno de atonia que tem 75 anos, e ele começou esse cuidado de eutonia individual, porque a filha é eutonista e trabalha com eventos, um lugar assim, que sempre tem eventos, cuidando do corpo também, que é o SESC, né? E aí ela deu de presente para o pai uma sessão de eutonia. O pai gostou tanto, falou assim, nossa, sou engenheiro, sou auto-executivo, continuo trabalhando. Eu estou falando auto-executivo, ele não falaria assim, porque ele não ia ostentar, tá? Mas ele realmente, né, fala-se assim no meio corporativo, né, de certa forma. E aí ele falou assim que não conhecia sobre o corpo dele nesse lugar, da escuta do corpo, do sensível, sabe? Então, tocar-se. Como trabalha a eutonia, né? Trabalha com a pele, trabalha com a consciência óssea, trabalha com essa consciência dos órgãos, não é? De tudo que é interno.
E aí entram, né, lógico, circulação, batimento cardíaco, tudo isso é importante para o neutonista. O olhar é importante para a fono, super importante o olhar, a escuta, né, a fala. Então, também é importante. Como a pessoa chega e ela se comunica? Para o eutonista isso é muito importante, né? Então, eu comecei a juntar, Vlad, cada vez mais, e todos que estão aqui, né, ou que vão escutar em outro momento, eu vi que eu podia associar a fonoaudiologia ao trabalho da eutonia, que levava para assim, uma consciência do uso do corpo bem mais ampliada. E que eu posso estar aqui falando e prestando atenção em como estão os meus pés, onde eles estão apoiados. Não é? Então, eu pude integrar isso e ainda trouxe o conhecimento da alfa corporal, que é um método corpo em tensão, que desenvolve, né? Mas que é para uma outra conversa. Como também o trabalho de fonoaudiologia estética, que as pessoas amam, por isso também que estou aqui, que o Rodrigo me viu falar lá no grupo do qual nós fazemos parte, o Envelhecimento 2.0, criado pelo Williams Fiore, que honro muito, né? Cá estou, graças ao Williams, né? Que seguia esse caminho da comunicação com lives, etc., entrevistas, né? Graças a ele. E aí, eu falei para o Rodrigo, lá no grupo, sobre motricidade orofacial. E eu me interesso pela motricidade humana. Porque tudo isso é sobre o corpo todo. Mas o que a boca tem a ver com o pé? O que o pé tem a ver com a boca? Como eu posiciono a mandíbula, vai influenciar a minha bacia, que vai influenciar como eu piso. Como eu piso, vai influenciar também a bacia, que vai influenciar a boca. Portanto, se eu falo assim, eu crio um personagem, né? Se eu falo assim, né? Ou com a cabeça assim, a minha prega vocal na cabeça assim, ela fica estirada de um lado e do outro lado fica frouxa. A voz altera. Quando nós fazemos essas posturas no teatro, é para justamente criar um personagem. Mas no aqui e agora, na pessoa que você cuida, que você orienta, que a sua equipe orienta, tem que buscar a postura, não é? Melhor possível, para que você esteja bem, o corpo possível, dentro daquilo que você consegue fazer. Com orientação de um profissional, tal como vocês, com orientação da eutonia, com orientação do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, de quem mais vier, não é? E, nossa, eu acho assim, vou dizer, vai, pronto, porque eu sou autêntica e respeitosa, mas autêntica, assim, não gosto de fingir. Quem me vê na rua, quem me encontra aqui pela tela, e me encontra igual na minha casa, né? Então, eu acho um absurdo que a pessoa não cuide do corpo. Porque eu entendi com essa questão cardíaca, vou deixar você falar, que eu peguei a palavra e não soltei mais. Então, aí... Então, aí, né, com essa questão cardíaca, me mostrou assim, gente, eu nasci com uma má formação. Tem gente que tem uma doença adquirida, ou por um acidente, ou por um mau cuidado, por uma alimentação que não foi bem cuidada, etc. Sem nenhum julgamento, certo? Mas esse corpo, ele é único. Mesmo que tenha plástica, mesmo que tenha vários tratamentos, gente, cuida dele com amor e carinho. Para que você tem que se expor a trabalhos com vários procedimentos? Não vou falar aqui, citar aqui, não importa, né? Porque cada um cuida da sua vida como eu acho que deve. Eu vou para o território da cosmética natural, eu sou natureba, né? Como dizem, né? E tudo bem, sabe? Sou eu que estou falando aqui, eu sou o mais natural possível. Eu como também, assim, tanto legumes vegetais, mas também como carne, eventualmente. Não como sempre, todos os dias. Mas, assim, olha, tem que cuidar a quantidade de alimento que você come. Eu não como um monte de alimento gorduroso, um monte de fritura, né? Porque eu sei que meu coração vai chiar. Não é porque eu coloquei uma prótese ali que está tudo bem. Ó, tem uma coisa assim que é até engraçado. Vou contar, assim. Pode? Pode, fica à vontade. Olha só. Quando eu fiz a cirurgia cardíaca, eu passei lá com o cardio clínico da equipe do hospital, né? Então, pela equipe. E eu tive que voltar algumas vezes, assim, poucas, mas tive que voltar com ele, né? E aí, quando eu cheguei na primeira vez, na primeira consulta, eu falei assim, então tá, né? Agora, daqui quantos anos eu tenho que voltar ao cardiologista? Ele, como assim?
É daqui a pouco. Ele falou assim, não, agora você vem de mês em mês, depois você vou passar você a cada 3 meses, ou você que segue na sua cardio clínico, né? Depois de alguns encontros que nós vamos ter aqui, algumas consultas, você volta para o seu cardio clínico, mas você vai ter que cuidar sempre. Eu não sabia disso, né? Olha só, né? Eu sendo da área de saúde, ali eu estava como ser humano. Então, o ser humano Filomena Pinho, não queria mais. Eu fiz a cirurgia, para mim, estava ótima. Chega, acabou. Vou poder brincar, pular, saltar, não é? Mas não era verdade. Não é? Eu não posso correr uma maratona. Ô, Filó, esse gancho que você, essa bola que você levantou para eu fazer o movimento agora, da área da cardiologia, eu contei para ti, né, que eu fiz uma residência no INCOR, né, na área de cuidados e reabilitação cardiovascular como profissional de educação física. Então, por vezes, é aquilo que você falou, a gente tem diplomas que às vezes a gente até esquece e tem gente que idolatra, né? É um curso muito disputado, né? O Brasil inteiro disputar para fazer esse curso, afinal de contas, é o INCOR, né? E quando eu fiz esse curso, a minha expectativa enquanto profissional da saúde era salvar vidas. Cara, tem muita gente morrendo do coração, não é possível que não tenha um jeito de salvar essa galera toda. Eu não aceito não fazer nada. Eu não consigo falar, eu não estou vendo. Não, eu estou vendo. A partir do momento que me deram os números dizendo, cara, a doença que mais mata no mundo é a doença do coração, as que são principalmente as doenças que a gente chama crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, ela não é contagiosa, não é? E não é de má formação, não é que nem a sua, que você nasceu com uma estrutura alterada. É uma doença que se desenvolve ao longo do tempo, né? Que aí a base da doença cardíaca vem inflamação sistêmica de baixo grau, o corpo inflama, a gente está constantemente inflamado. E o que provoca esse aumento dessa inflamação? Alimentação, má qualidade do sono, falta de exercício, estresse, provoca inflamação sistêmica. Da inflamação sistêmica, a gente vê os problemas correlatos, não é? Aí vem obesidade, vem diabetes, vem as dislipidemias, que é colesterol, triglicéridos, essas coisas todas aumentadas. E tem que tomar cuidado nisso daqui, que a galera acha que o colesterol, por exemplo, é um culpado na história. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado, não é tão simples assim. O principal vilão é a inflamação sistêmica, que depende dos seus comportamentos, depende dos seus hábitos, depende do que você está fazendo, essa inflamação. Se ela não existir ou existir em pequeno grau, nada das outras doenças vão aparecer. Bom, fui estudar as doenças cardíacas e, para minha infeliz surpresa, as pessoas que chegam na doença cardíaca desta que eu estou falando, o infarto, a hipertensão e aí vai, por maus cuidados, essas pessoas, talvez eu vou me apropriar de um termo aqui que nem exista, mas elas estão zumbizando, elas estão praticamente esperando a morte, que elas estão indo em linha reta, porque elas não conseguem enxergar tamanha bobagem que eles estão fazendo com a própria vida. E eu, em alguns momentos, óbvio, me incluo nesse grupo aí de fazer algumas bobagens eventualmente. Todos somos, né, por vezes, pecadores da nossa saúde, mas a gente precisa ter mais consciência dos cuidados que a gente precisa ter. Então, por que a gente está falando isso? Assim que eu terminei minha formação, eu percebi que não era porque o cara tinha infartado, tinha feito uma cirurgia, seja ela qual fosse do coração, que a partir dali ele teria, então, uma vida transformada. É 1% que tem essa consciência que você teve. É muito pouca gente que realmente não reincide na doença. É muito triste. Assim como a própria, infelizmente, o programa de emagrecimento que se sugere por aí, a taxa de sucesso é muito baixa, as pessoas não estão entendendo nada. Por isso que o método MAPAS, e junto ao que você está dizendo, a gente, cara, não adianta a gente fazer mais do mesmo. A gente tem que conscientizar as pessoas. Se ela não estiver conscientizada,
Não tem nenhuma ação que ela faça isolada que vai ter sucesso. Nenhuma. Ela precisa entender que ela é alguém de forma integral, né? É ela com o outro, ela com o ambiente, tudo está numa determinada direção. Então, mapas não estou fazendo propaganda, mas é para a galera entender. A gente construiu um contexto científico e filosófico para o estilo de vida saudável. Não é o exercício ou a alimentação isoladamente que vai resolver. Não, não é. A gente precisa ter essa somatória. Então, desculpa ter tomado aí Imagina, mas eu quero que você fale. Eu acho que é interessante assim, essa interação. Porque só chegar um falar, aí é meio chato, né? Então, essa interação é básica, é importantíssima. O que você falou é o que é verdade. Por isso que eu comecei a seguir vocês e me interessei. O Rodrigo me apresentou, eu comecei a entrar. Falei assim, nossa, isso é fantástico. Esse trabalho é maravilhoso. Estou falando, quem me conhece há mais tempo, quem passou por aqui, como a Cláudia, que estava aí falando, a Jacira que falou assim, que o corpo é nosso templo, isso tudo a beleza do natural, né? E mais pessoas escreveram, o Rodrigo escreveu aí também, que é a nossa casa, importantíssimo, né? E você falou também uma coisa que me ocorreu assim, que se a pessoa ela não tiver motivação por ela, porque a pessoa busca no educador físico, busca na fono, busca no médico, busca nos procedimentos estéticos, como eu disse, não tem nada contra, eu não faria. Ah, tem um nariz enorme, gente, olha, tem gente que me pergunta, você não vai fazer cirurgia plástica? Falo, olha, vou falar com sinceridade, eu consultei cirurgião plástico quando eu tinha 20 anos, e eu morro de medo que ele consiga ter estrutura fina, e a ponta, tem que fazer 3 cirurgias. Eu falei assim, não, não quero ficar assim, com o nariz com assim, um buracão aparecendo, de repente, né? Se acontecer alguma necrose, alguma coisa assim, não, repensar, né? Deixa ficar aí, eu tô respirando. Enquanto eu respirar, fica assim. Mas assim, sabe o que é? Buscar motivação de dentro para fora. Fora você não vai encontrar uma fórmula mágica para consertar sua mente, seu corpo, não. Tô falando sério. Tentando, né? Mas é verdade, gente, eu acredito nisso. Eu posso procurar um psicólogo, um psicanalista, um educador físico, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, seja quem for. Todos os médicos, o médico mais assim, especialista, não sei do que, em qualquer parte do mundo. E nossos médicos brasileiros são ótimos, a medicina brasileira é ótima. Pode procurar no outro país, sei lá, nos Estados Unidos, onde quiser. Mas, se você não estiver buscando de dentro para fora o seu autocuidado, você não vai conseguir resolver ou aliviar o seu sofrimento. Porque, olha, como eu estava contando, eu aliviei meu sofrimento com a cirurgia. Quando meu marido foi se despedir de mim na porta do centro cirúrgico, tinha um bebezinho na minha frente que estava entrando no centro cirúrgico. E os pais estavam se despedindo dele. Meu marido começou a querer chorar. Eu falei assim, olha lá, aquela criancinha ali está começando a vida agora. Eu já tenho 50 anos. Então eu já fiz bastante. Se eu não voltar, paciência, fiz tudo o que eu pude. Mas eu tenho oportunidade aqui, eu vim aqui para viver. Tenho oportunidade para poder viver e reconstruir a minha vida. Ou, não sei se reconstruir, construir de uma forma diferente, seguir a vida, né, adiante, podendo oferecer e receber mais. Mais aprendizado para a curiosa. Inesgotável o conhecimento. Então, aí, quando eu saí do hospital, e que eu olhei para trás, eu falei, gente, tinha um céu maravilhoso, céu azul, um dia quente. Falei, que bom que tem um monte de problema aqui fora. É aqui que eu quero ficar, não quero ir para dentro, não. Aqui eu não volto tão cedo para fazer cirurgia, porque eu me propus ali a me cuidar mais. Eu já cuidava, mas eu não cuidava com essa consciência. E a pandemia, eu até escrevi um texto que está lá no Geralcast, na página lá do grupo do envelhecimento 2.0, né? Que momentos de crise são oportunidades. Aí gravei um podcast, o William Fiore editou, ficou um texto, acho que razoável, de inspiração naquele momento de crise, na pandemia. E eu acredito nisso, vi quanto que esse meu entendimento desde, assim, bem jovem, que nós temos que dar as mãos, juntar forças. E não dizer que o meu trabalho é melhor que o seu, que é melhor que o do outro. Nada a ver, gente, nada a ver. É como religião e política. Enquanto tiver assim, cada um puxando para o seu lado,
a gente vai chegar a lugar nenhum. Até me cansa de ouvir esses negócios. Assim, ah, que chato. Fica todo mundo puxando para o seu lado, nos extremos. E quem está no meio, que não entende muito daquilo, vai para lá, vai para cá, não busca conhecimento, né? Então, assuma a autoridade que é você, cuidando da sua saúde biopsicossocial, não é? Não deixe que o outro diga o que você deve fazer ou não. A não ser que, se você tiver dúvida, busque vários profissionais e chegue num consenso seu. Eu fui lá e fiz a cirurgia. Eu estava consciente do que eu estava fazendo. Se eu não voltasse, paciência, voltei, estou aqui há quase 9 anos. Em setembro faço 52. Fala pra gente agora, só Tá. pra gente ser bem Tá focado fechado. agora. O que é eutonia? O que é? A palavra, para onde que ela vai, esse conceito? Ó, a eutonia é uma prática corporal, psicossomática, que integra corpo, mente e espírito. Assim, você é inspirado através de orientações do professor, professora, que conduz uma aula em grupo ou individual, no caso, como eu estava dizendo, a pessoa que vai no meu consultório, né? E que é o atendimento individual. Eu falo atendimento porque é vicioso para mim, porque eu sou fonoaudióloga, eu sou terapeuta, né? Mas eu vejo como terapia mesmo de grupo. Aqui, para mim, é uma terapia, você está me possibilitando, você, Rodrigo, etc., essas pessoas que aqui entram, né, para que eu possa contar, reviver um pouco. É difícil, e por isso a gente fica um pouco confuso, vai para lá, vai para cá, né? Mas é interessante, porque você pode rever. Toda vez que você reconta uma história, você vai aliviando aquilo. É como se você estivesse passando, sabe? Fosse um curativo, né? Dói, mas ao mesmo tempo alivia. Então, a busca da eutonia é o alívio das tensões, procurar usar a força justa. Porque se eu estou aqui falando com você assim, né? Já até arregalei o olho. Assim. Nossa, que terrível isso. Não consigo nem respirar, não é? Então, busca o equilíbrio diante das várias situações diárias, né? As várias emoções, sentimentos, aquilo que nós vivemos no dia. Então, a filosofia de vida é a eutonia. Você leva para a vida como você aprende a cuidar do seu corpo e ser cuidado pelo professor de eutonia, né? Então, você vai, vamos supor, como eu estou sentada aqui, eu busquei já um apoio aqui, agora há pouco balancei a luz, mas aí eu estou buscando o meu conforto. A base da eutonia é a busca do conforto. Gente, luxo pode ser dispensado, a gente não leva as propriedades na cova. Mas o conforto, como o travesseiro que você coloca na sua cabeça, né? Eu estou aqui, ó, atrás da minha cadeira tem uma almofadinha que eu mandei fazer para as práticas de eutonia, não é? Então vamos... Aí! Por causa da região lombar, né? Lômbulo sacral. Então, eu cuido dessa parte, porque se eu não estiver com o pé bem posicionado, né? Se eu não estiver com uma relação, um pulso, que se você fizer agora, quem estiver aqui, empurrar aí o chão, se estiver de sapato, se estiver com meia, descalça, até melhor descalça, né? Empurrar a superfície onde você se encontra. Você vai sentir uma tensão. Faz aí. Isso. Vamos lá, galera. Ó, então a Filó agora vai conduzir para a gente uma experiência, uma experimentação da eutonia. Eu já estou me posicionando. Espera aí que eu estou com calor já. Espera aí. Deixa eu tirar aqui, trocar o microfone. Deixa eu tirar essa jaqueta. Espera aí, Filó, toma sua água. Pessoal, se prepare aí. Filó, tira o sapato, é melhor? Tira o sapato. Fica de meia ou descalça. Isso, vamos tirar o sapato. Bom, Filó, a aula é sua. Conduza uma prática para a gente de eutonia para a gente compreender. Curtinho, certo? É uma pílula. Então, gente, olha, desde que nós estamos no útero materno, nós empurramos o útero, e o útero também contrai lá e estimula a nossa pele. Na pele, nós temos os mecanorreceptores que estimulam o nosso cérebro. A pele é do mesmo tecido embrionário que o cérebro. Então, quando tocamos nossa pele, nós estamos estimulando o nosso cérebro também, né? Alinhando tudo lá dentro. Então, convido vocês a empurrar a superfície, o apoio que você tem aí nos seus pés, né? Eu tenho aqui um rolinho que eu estou empurrando. Quando empurra o rolo, o que acontece? Vou empurrar com os 2 pés e sustentar. Tem uma força, e vou contar, tá? Para a pessoa estar atenta, mas
Vocês podem fazer várias vezes, depois se experimentar. O bacana da Eutônia é que você pode se experimentar e chegar, não tem o certo nem o errado, no sentido de aonde você vai conseguir chegar. Você vai conseguir chegar no seu tempo. O tempo, o ritmo é seu. Então, empurra o chão. Fiquei. Continua aqui. Eu vou aliviar. Alivia, Vlad. Isso. Mais uma vez. Empurra o seu apoio lá no chão. Observe seus pontos de contato dos pés com o chão. Quando você fecha os olhos, potencializa a percepção. Aí você percebe isso, que o cérebro ele vai identificar o que está acontecendo com esse corpo. Vai sentir, perceber, é a tradução do que você está fazendo neste momento. Alivia. A energia vai passar pelo joelho, pela bacia, talvez chegue à coluna e até cervical, não é? Então, para algumas pessoas, ou em alguns momentos da nossa vida, pode chegar só até a bacia essa energia. Ou que a Gerda Alexander, a criadora da Eutônia, chamou de transporte. Então, quando eu empurro uma superfície, seja o útero, uma perna, empurro com o cotovelo, com a cabeça, né? Então, com várias partes do bebezinho empurra, né? Com a coluna, né? Então, eu vou empurrar, eu vou fazer esse movimento. Posso fazer depois, no outro momento, vocês podem fazer na parede, no sofá, empurrando. É uma delícia empurrar com o braço, sabe? Aqui não vai dar pra gente fazer, porque nós estamos sentados. E aí, eu vou convidar vocês para colocar a mão nessa região do peito e fazer um movimento de soltando essa pele, músculo, para um lado e para outro. Ó. Filó, dá para ver? Abaixa um pouquinho para a gente ver você. Aqui, ó, gente, vou colocar a mão aqui. Primeiro fazer um contato, ó. Vou permanecer um pouquinho. Então, a Eutônia trabalha contato, com contato. E aí, eu vou devagarzinho fazendo um descolamento dessa musculatura, dessa pele, para cima, para baixo, circular. No trabalho de Eutônia, nós não precisamos imitar a outra pessoa, nós podemos fazer a nossa possibilidade. Mas, estou mostrando aqui porque às vezes as pessoas nunca ouviram falar nisso, não é? Depois, solta uma das mãos e eu vou abrir aqui um pouquinho, né? Eu não vou me expor, mas assim, ó, vou pegar aqui na pele mesmo. Essa região aqui, ó, esse osso é a clavícula. Eu vou descolar essa pele, ó, escorregando meu dedo ali. Eu pensei de dar essa dinâmica para vocês hoje, já sintonizando com vocês que caminham, não é? Fazem vários exercícios de pé. Onde que eu posso encontrar com a educação física? Ter a consciência de pé, sentado, como estão os apoios, os isquios, os pés, não é? E aqui, ó, descolar. Fiz algumas vezes, certo? Pauso um pouquinho e percebo o lado que foi tocado e o que ainda não foi tocado. Nós gostamos muito de fazer isso para a pessoa notar o quanto movimentos e atividades, o quanto que as outras pessoas, várias situações nos afetam, né? E nos influenciam. Outro lado, hein, ó. Vou descolar essa pele, olha aqui a clavícula, ó. Quando eu era criança, eu ficava com muita vergonha da minha clavícula, porque ela era muito evidente. Agora eu gosto que ela apareça, porque nós estudamos na Eutônia o corpo vivo. Então, em cima do corpo vivo e daquilo que ele vive, não é? Então, por isso é um lugar que você vai para o natural, para aquilo que é mais próprio do seu ser. Estudamos a fenomenologia na Eutônia, que é um trabalho magnífico, né? E algumas vezes, né? Pauso e percebo os dois lugares. Posso fechar um pouquinho os meus olhos. Não sei se está no seu tempo ou se eu posso ainda fazer mais um pouquinho. Depois você me diz. A gente pode ficar aqui até a hora que você quiser. Jura? Então até amanhã. Eu falo isso, ó. E aí, agora eu vou voltar aqui para o peito, vou tocar, ó. Esse exercício aqui, eu recebi de presente, particularmente, quando eu fiz a cirurgia cardíaca, um mestre, que foi aluno direto da dona Gerda Alexander, a criadora da Eutônia, o Jean-Marie Coupert. E só coloca os dedos aqui, não faz nada, só coloca, ó, apoia a polpa dos dedos no peito. Ó, eu posso mostrar, não tem problema nenhum. Aqui vai aparecer minha cicatriz, só isso, né? Tem gente que esconde, eu não escondo não. Minha cicatriz já foi saiu até numa exposição aí, de uma pessoa que estava escrevendo, tirando fotos sobre a cicatriz.
Ó, aí, fica um pouquinho, apoia os dedos, o polegar aqui, descansando apenas, e os outros dedos são só com a polpa dos dedos sobre o externo. Esse osso aqui no meio, para quem não sabe, é o externo. E aí, devagarzinho, você vai descolar essa pele. Para mim, ou para quem tem uma cirurgia cardíaca, é maravilhoso de fazer isso, né? Porque acaba fibrosando, né? Essa região da cicatriz, né? E vou descolar. Os outros dedos não estão fazendo nada. Só a polpa, ó, dos dedos. Então, estou descolando essa pele. E o Jean-Marie me deu esse exercício para eu fazer quando eu fiz a cirurgia cardíaca. Ele veio de Luxemburgo, ele vinha uma vez por ano para nos dar aula aqui no Brasil. E ele me chamou à parte e falou assim, Filó, faz esse exercício aqui. Para você vai ser bom. Então, trouxe para vocês, que foi um presente de semestre, né? E eu já vi algumas pessoas fazendo. Na época da pandemia, eu pedia para as pessoas fazerem esse movimento. Coloca novamente a sua mão aqui no peito. E você fica só em conexão um pouquinho com essa região que talvez tenha se mobilizado. Nesse pequeno exercício, com toque assim, eutônico, vamos chamar assim. Não é? Uma prática de eutonia individual vai em torno de 1 hora a 1h15, 1h30, para uma pessoa. Em grupo, umas 2 horas, 2h30, né? Depende. Agora eu vou convidar vocês para poder deslizar a mão delicadamente, cuidadosamente. Às vezes a palavra delicado, para quem é de orientação sexual masculina, fica um pouco afetado com isso. Eu não ligo, eu acho que sabe, eu trabalho com a palavra, né? Vai do outro lado agora, desliza e passa pela palma, vai por dentro, debaixo do braço, chega no peito, desliza, vai até o umbigo. Desliza as 2 mãos, assim. Isso, algumas vezes, como se estivesse passando a roupa, delicadamente. Porque agora você está tocando suas vestes aí, mas embaixo das vestes tem pele, tem músculo, tem osso, né? E agora desliza, vou levantar um pouquinho, tá? E vai passar aqui nas costelas, ó. Vocês podem ficar sentados se quiser, mas eu vou passar aqui só para mostrar. E desce pela perna, vou continuar sentada agora, eu vou chegar até o pé. Eu não vou tentar levantar o pé, que numa live eu fiz isso, de um educador físico, minha perna não chegava até o... Passei vergonha. Ele falou assim, você precisa fazer exercício, hein? Fez graça comigo. E vai até o pé, deslizando a mão pelo pé direito ou esquerdo, né? Como você escolher aí. Nós gostamos da eutonia de trabalhar primeiro todo ele lado, metade do corpo, e pausar um pouquinho, se observar, nós não vamos ter esse tempo aqui, imagino eu, né? Já fizemos assim. E aí, depois passa para o outro lado. Porque a pessoa percebe, nossa, como esse deslizar as mãos, esse pequeno movimento de descolar, já fez diferença. Para ele ver que tem um efeito. Porque as pessoas duvidam muito, né? Precisam, aquela história que eu estava falando isso, ver para crer, né? Desliza até o pé, a sola do pé, né? Acho o jeito já está sentado aí. Desliza, passa sua mão várias vezes, na região dos glúteos, fazendo um reconhecimento do corpo. Até que você possa chegar na região da cabeça, volta aqui para a cabeça e desliza lá a mão na lateral do pescoço. Eu sempre preservo a tireoide, porque lembrando que eu sou fono, então eu não fico passando a mão na tireoide, né? Para causar nenhum mal, né? Não pode? Não pode? Tem fono que não trabalha com voz, nem gosta de pôr a mão na tireoide aí, né? Porque pode estimular, né? Então, eu trabalho com voz, motricidade orofacial e o trabalho corporal, né? E assim, também um pouco de linguagem, alfabetização e tal, eu gosto. Fala, atrás da orelha, desliza o dedo assim, vê. Lembrando que eu também sou fono, então eu vou mostrar. A fono com a eutonia super combina, porque é verdade que na fono, na graduação de fonoaudiologia da PUC, eu tinha aula de abordagem corporal com a professora Isis Meira, e ela é uma super especialista, uma bambambã em gagueira. Assim, isso, gente, desliza. A frente e atrás da orelha, tá? Algumas vezes. Descolando essa pele atrás da orelha. Então, atendendo também ao que o Rodrigo me trouxe até aqui, também a motricidade orofacial, né? Você tá de óculos? Não sei, mas você enxerga sem óculos? Eu enxergo. Põe a mão aqui no seu rosto, ó. Coloque a mão no rosto, então, ó.
E fica um pouquinho. Contatos imediatos aí com a face. Toca um pouquinho. Isso. E fica. Só descansa. Sente a temperatura. Sente a temperatura primeiro da sua mão, do seu rosto. Quando você achar que foi suficiente, começa a descolar essa pele. Ó, descola. Vai fazer umas caretas, né? Descola. Ainda bem que eu sou muito bonito, eu não tenho problema com isso. Não? Não, eu sou tão bonito que careta mim não pega. Ó, descola, tá? Essa pele, músculo. Então, como a fono trabalha com músculos da face, cintura escapular, né? O diafragma e tudo mais. Então, a eutonia super combina, porque trabalha com a consciência óssea, com pele, com músculo, com os órgãos. Agora vai para o couro cabeludo, ó. Passa a polpa dos dedos. Então, gente, às vezes o eutonista só fala o que fazer e não diz o como. Como eu sou fono também, eu sou metida besta. Então, vou pedir para fazer também um jeito de fazer, de alguma forma. Então, porque às vezes, Vlad, uma pessoa pode ficar com o ombro assim durante anos, né? Como se a bolsa ainda estivesse aqui. E ela não para, assim, de deixar esse ombro desse jeito. Ela tira a bolsa e continua com o ombro assim. Eu acho que, assim, cabe ao educador, fonoaudiólogo, eutonista, educador físico, fisioterapeuta, professor, de repente colocar a mão no ombro da pessoa e falar, olha, eu falar assim, você observou o seu ombro? Ombro direito, ombro esquerdo, né? Agora, Vlad, vamos lá nos abraçar, ó. Para quem consegue, assim, ou então desse jeito. Mas eu acho que assim é tão gostoso, né? Você abraça um pouquinho, ó, abrindo espaços lá nas costas, talvez, né? Fica um pouquinho se abraçando, abrindo espaço. Lembra daquele movimento de empurrar o chão? Vamos empurrar novamente agora? Vamos empurrar o pé direito primeiro? E o esquerdo só fica descansando. Empurra, empurra, empurra e continua se abraçando. Permanece, alivia. Só o pé direito. Repete no pé direito. Empurra, empurra, empurra. Alivia. Observa os pontos de contato com o chão. E também com a cadeira, com o banco onde você está sentado. Mais uma vez, empurra, 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 pé direito contra o chão. E observa até onde chega essa energia. O transporte. O movimento de empurrar, Gerda Alexander chamou de repulser. Tinha alguma influência da França, então deu nome em francês. Agora, observa um lado e o outro. Um pé, todo lado direito, até chegar na cabeça. Nós tocamos já praticamente quase todo o corpo, né? De alguma forma. E agora vai para o pé esquerdo. Empurra, 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 alivia. Mais uma vez. Empurra, 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 alivia. Mais uma vez, empurra o chão, alivia. Esse trabalho, Vlad, e todos que aqui estão, abre os espaços entre as vértebras, é tudo de bom. Quando você estiver de pé, lembra de empurrar o chão, que é como você fazia na barriga da mãe. Agora, empurra os dois pés contra o chão. E alivia. Mais uma vez, empurra, 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 alivia. E agora descansa e faz um pouco de movimento, um 8 deitado, como se o cotovelo fizesse um desenho aqui de um 8 deitado. Isso. Era para estralar as costas? Isso aqui é muito bom, né? Pode ser que estrale, né? Pode ser. Descansa os seus braços, alivia um pouquinho de tudo isso. Se espreguiça, espreguiçamento em vocês na eutonia, tudo de bom, porque aciona o sistema parasimpático ao tocar na pele, né? E aí, como causa esse alívio, esse estado de relaxamento, pode levar a uma quietude, uma introspecção. Se eu faço um trabalho com a pele, eu consigo identificar o que está fora e o que está dentro, que é mais próprio do meu corpo, do meu ser, né? E quando eu faço trabalhos com ossos, eu posso trazer uma vitalidade guardada, armazenada. Então vamos fazer, dá tempo de fazer mais um exercício para terminar? Filó, até amanhã. Ó, eu vou falar com bastante respeito. Quem estiver aproveitando, fica. Quem tiver compromisso, Tá certo. parte. Então, tá. Vamos embora. Tá certo. Então vamos fazer agora no externo e nas clavículas um pouquinho de percussão.
com a polpa dos dedos, ó. Vamos acionar essa energia para a gente sair da live desperto, feliz, né? Que é um dos propósitos, aí, a alegria do método Mapas, né? Queria contribuir com quem viesse, porque muita gente não tem acesso à eutonia. Lembrando que hoje em dia, nós só temos, ó, passando nos ossinhos aqui, né, com a polpa dos dedos, continua lá, até o externo, até a boca do estômago quase, né? Só tem o Instituto Brasileiro de Eutonia no Brasil que dá formação de eutonia aqui em São Paulo. Talvez abra, era para abrir antes da pandemia, lá no Rio de Janeiro, né? Um braço, digamos assim. Pausa um pouquinho, descansa o braço, porque você não cansa, né? Mas o povo também cansa as mãos. Agora, com a mão fechada, você vai pegar e dar batidinhas nas costelas. Eu vou levantar um pouquinho o braço e vou fazer lá nas costelas, ó. Ativar um pouquinho essa região aqui. Lembrando que costela também tem aqui na região do peito, na região da clavícula, né? Fecha a mão um pouquinho, vai lá no seu tempo. Então, e aí não temos eutonistas no restante. Vai nas costas também, se puder alcançar, né? Nós não temos eutonistas no resto do Brasil, a não sei quem se mude de São Paulo para outras regiões. Então, aqui, eutonia veio para o Brasil em 1977, por uma eutonista brasileira, desculpa, argentina, Berta Wischnewitz, e que está entre nós, ainda de vez em quando ela vem passear no Brasil, mora na Suíça, faz do outro lado, né? Começando agora de cima, aqui, costelas, lembrando, ó. Vai com o outro braço lá atrás. Quem vê vai falar assim, você está se batendo? É para só acionar a percepção do osso, gente. A gente sabe que a costela está ali, mas a gente não tem consciência desse gradil costal que protege nossos órgãos. Então, é uma forma de levar consciência, né? Vai agora no braço, que a gente usou bastante o braço, ó, batidinha no braço, até chegar na mão, palma da mão, e vai, no seu tempo. Eu estou fazendo mais depressa porque é muita coisa, né? Mas geralmente nós fazemos mais devagarzinho, no tempo da pessoa, pausamos. Sempre lembrando de fazer pausas. Uma palavra-chave também da eutonia é pausa. Eu tô me deliciando aqui. Imagina. Vamos para o rosto, eu estou aproveitando aqui. Vamos tirar o óculos de novo? Vamos para o rosto? Claro. E depois vamos chegar no pé. Ó, vamos lá fazer batidinhas dos dois lados, para não ter essa questão do tempo, né? Vamos ficar até amanhã. Você vai ter que editar várias vezes isso aqui, porque vai ficar... Ó, aí entra o trabalho da fonoestética também, pensando, penso na fonoestética, aquilo que é mais natural, né? Dando conhecimento para as pessoas de uma reeducação do uso dos músculos, cabeça também, devagarzinho, tá? Cuidado com o toque na cabeça, até a nuca, né? E até a sétima cervical, se você alcançar, vai lá, toca lá. Isso. E, assim, na fonoaudiologia, nós reeducamos, digamos assim, as funções mastigar, deglutir, sugar, a própria precisão articulatória para aprimorar a linguagem. A precisão articulatória é necessária para falar, por exemplo, inglês, né? Espanhol. Tem gente que fala espanhol com a língua entre os dentes. Eu já tive pacientes que eram fluentes no espanhol, professores de espanhol, eles me disseram assim, quem fala com a língua entre os dentes, achando que está acertando ao falar espanhol, está equivocado. É seio frontal isso, é projeção da língua. Tal como aqui no Brasil. Então, precisa de um fonoaudiólogo para trabalhar proxecção dessa língua, do palato, céu da boca, e soalho da boca, etc., onde a língua se posiciona para falar dos vários sons e deglutir. Vamos pausar um pouquinho, descansar, né? E aí, só para poder dizer, porque eu toquei aqui na face, então eu lembrei dessas questões, né? Então, é importantíssimo cuidar da mastigação, da deglutição, pensando no envelhecimento. Por quê? Eu creio que, mesmo eu estando com 80, 90 anos, de chegar lá, espero chegar, talvez tenham fonoaudiólogos cada vez mais necessários, estou vendo isso já na pandemia e pós-pandemia, o quanto que colegas meus estão sendo solicitados para contratação e não encontram fonoaudiólogos. Tem pouca gente se formando no Brasil, né, infelizmente, porque tem vários motivos. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai ficar mais uma live aqui, né, falando isso. Mas,
Como nós vamos viver mais tempo, temos que cuidar da saúde, ó, dessa região aqui. Desde o diafragma, processo digestório, o fono cuida. A mastigação, o fono cuida. Respiração, o fono cuida. Sucção, sorriso, expressão facial, tem gente que congela. Ficou naquela emoção que vivida. Por algum motivo, tem uma questão, às vezes, que o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo vai cuidar. Viveu algo muito grave durante a vida, não sei quando, e congelou. Aí, a face ficou congelada naquela situação. Então, ela não tem muita expressão, aquela face apática, não é? Ou então a pessoa caricata, fica fazendo muitas caras loucas. Ai, fala assim, nossa, demais. Eu sou assim, careteira, como dizem, não é? Mas é porque eu trabalho de 2 a 80 mais. Então, eu acabo brincando com criança. Isso é muito bom, porque eu posso levar tudo que eu aprendo com as pessoas que têm mais vivência do que eu, pessoas com mais de 60, né? E também trazer das crianças para essas pessoas de 60 a mais, ou fazer o caminho inverso, de 60 a mais para as crianças. E sempre peço para as minhas criancinhas, elas honrarem, né, os seus avós. Aí, às vezes, eles dizem assim, não sei o que fazer, vai lá e abraça. Abraça você mesmo, abraça os seus avós. Fez alguma coisa que não era tão bacana assim, dá um abraço. Não sabe o que dizer? Abraça. Eu disse na pandemia, e vou dizer sempre, o que eu mais senti falta na pandemia foi abraçar. Como é bom receber abraço e abraçar, não é? Não é só unilateral, né? É bilateral. É maravilhoso isso. Vou convidar vocês, só para finalizar, essa parte pelo menos, de vocês também fazerem essas batidinhas, pode ser? Na perna. Bacia, acho que não vai dar para ver aqui, porque senão vai baixar muito a câmera. Então, desde a bacia, tá? Região. Bate com as 2 mãos para vocês conseguirem fazer assim. E pega até a perna. Aí vou sentar novamente, não vou mostrar o pé, né? Senão vou passar vergonha novamente. E a perna toda. Sabe, quanto mais nós formos verdadeiros com as pessoas 50 a mais, e elas forem também, elas mesmas, sem ser desrespeitoso, certo? Verdadeiro não é ser desrespeitoso. Será, eu mesma, aquela filó que vocês encontram na rua, é essa filó que está aqui em casa, que está aqui nessa live. Então, por isso eu tenho respeito dos meus pacientes, eu tenho paciente que traz os avós para passar comigo, traz os filhos. Tem paciente que agora, nesse período de pandemia, passava comigo aos 12, 19 anos, faz a outra perna também, tá? Não esquece. E as batidinhas lá. E depois, quando agora, com 30 e poucos anos, voltou, porque tinha outras questões da fonoaudiologia, mais esse trabalho corporal, né, para cuidar. Então, é tão bacana isso, você deixar uma sementinha no coração das pessoas. Agora, desliza a mão por todos os lugares que você tocou, como se você estivesse fazendo um reconhecimento. É um reinventário, né? Anatomia começamos com inventário, descrevendo as partes do corpo, que eu fui pulando aqui, fazendo mais rapidinho por causa de ser live, né? Por todo o corpo, até chegar no pé, né? Vai por um lado, volta, desliza. Depois que terminar a live também você continua fazendo. Aí recebemos toquezinhos da mix de fonoestética, de eutonia, os toques da fonoaudiologia. É isso que eu acredito. A mente das crianças, de quem tem menos de 30, 20, 30 anos, já é associativa. A gente não precisa explicar esse negócio corpo, mente, espírito. Para eles falam assim, mas o quê? Porque já é associativa. Não precisa contar isso para eles. Eles não vão entender nada. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Espero ter honrado a mestra que criou a eutonia, que, olha, gente, viveu até 86 anos. Ela foi condenada lá na época, em 1925, aos 16 anos, que ela ia morrer logo, que ela ia ficar numa cadeira de rodas. Ela não se conformou conhecendo muito sobre o corpo desde os 5 anos de idade, já praticando, dançando com grandes personalidades da época. Ela resolveu criar algo para ela. Olha só, ela partiu dela para ela, para oferecer para o mundo. E aí, trouxe conhecimento dela, já adquirido, aprimorou,
e partiu dela para que ela pudesse levar para o mundo. E aí, ela viveu até 1994, faleceu aos 86 anos. E foi levar isso para o mundo, aquilo que ela criou com muita gentileza e cuidado para o corpo, para que tivesse um trabalho cuidado, generoso, cuidadoso. E como, olha só como ela era esperta. Como não era algo assim brusco, agressivo, exigente, apesar de viver lá na Europa, na Alemanha, né? Olha só, era algo delicado, simples, fácil, não é? Mas vai praticando todo dia. A minha dor, ó, levanta o braço abaixo, lembra da dor no braço? Não tem mais. E quando ela dá um sinalzinho, eu logo vou cuidar. Muito obrigada pela oportunidade e por tudo mais. Espero que vocês fiquem bem. A eutonia, o método MAPAS é para o bem-estar, para que você seja feliz, apesar de todos os desafios, adversidades da vida. Porque elas existem para todos. Para você, para mim, para todos nós. E o bacana da vida é aprender e trocar, não é, Vlad? Gratidão a você, Rodrigo e tudo mais. Filó, eu não tenho nem o que falar, só quero agradecer e desejar que Deus ilumine ainda mais o seu caminho, que você prospere podendo alcançar o maior número de pessoas possível, porque esse é o nosso propósito. A gente fala de gente, a gente não fala de capital, a gente fala de poder atender quantas pessoas estiverem disponíveis e a gente tiver energia. Eu entendo que é assim que a gente pensa. Então, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua entrega, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você compartilhar um pouco da sua história com a gente. Acaba motivando a galera que de repente está meio... O que eu vou fazer da vida? Cara, faz um curso de eutonia e vai salvar vidas, vai contribuir, vai ser útil, vai ter esse lugar de servir, porque esse lugar de servir é o único que existe de verdade. Todos os outros têm que tomar um pouco de cuidado, não é? Então, queria agradecer a presença de todos. Cláudia, obrigado. Jacira, Conceição, Newton, Fátima. Tem uma galera, que coisa boa. Pessoal, obrigado. Obrigado, Rodrigo, meu parceiro aí do Método Mapas. Tem um pessoal, obrigado. Vamos deixar aqui já de antemão um convite para a Filó, mas como a agenda dela é cheia de coisas, vamos aguardar que lá no segundo semestre a gente tem uma outra oportunidade. Filó, Deus te abençoe, obrigado, beijo a todos, uma boa noite. Beijo, valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal, valeu, tchau, tchau.